O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos seus discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal. Jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Hebreus, sempre um texto trazendo a referência do Cristo, essa face de um Deus amor para nós. Claro que o texto de hoje apresenta dois lados, sacerdote humano e também o sacerdote Jesus Cristo. O humano sempre teve a necessidade de ofertar sacrifícios diariamente em expiação dos pecados do povo e também em expiação dos próprios pecados. Isso nós escutávamos esses dias atrás e hoje se repete. Mas hoje, ainda com muita clareza, apresenta esse Cristo que veio até nós como sumo sacerdote, mas aquele perfeito, aquele que reside na morada de Deus, que está sentado à direita daquele Todo-Poderoso. Então, é esta a diferença entre o sacerdote comum, humano, eleito pelo povo ou colocado na sua função pela lei, isso no contexto de Jesus, do próprio Cristo, que é enviado de Deus, que é Filho de Deus. É o próprio Deus no meio do povo, para dizer para nós: há credibilidade neste homem. Ele que é palavra que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra que cura, que liberta, que salva. E aí nós nos deparamos com a fala também da primeira leitura de hoje. Todo aquele que o segue, ele se torna intermediário entre aquele e Deus, e também se torna caminho de salvação para aquele que o segue, que adere à pessoa dele. Batismo, adesão à pessoa de Jesus. Mas é claro que no decorrer da nossa vida, nós precisamos a cada dia nos colocar na presença de Deus, nos questionar como que está a nossa conduta. Porque muitas vezes nós podemos transformar este relacionamento com Deus ou com Jesus como algo mágico, ou então algo que está ali para satisfazer as minhas necessidades, os meus interesses. E essa interação com Jesus visa o quê? Ressurreição. Mas essa ressurreição só se torna possível a partir do momento que eu fixo meu olhar nele e procuro traduzir com a minha vida esse Cristo. Então aqui nós encontramos a vivência do tempo comum. Olhar para o Cristo, ver o que ele viveu, porque o objetivo do tempo comum é este: apresentar um Cristo que vem de Deus, que nele nós podemos pôr toda a credibilidade,
Então, torna um convite confiável para nós do seguimento dele. Não é por qualquer coisa, mas é o próprio Deus ali presente. E a partir dessa intimidade com ele, eu sou convidado, intimado a ser reflexo dele na sociedade. E aí sim nós podemos olhar o Evangelho de hoje e ver a figura humana, não mais o sumo sacerdote humano, mas agora a humanidade, aquela que interage com o Cristo sumo sacerdote, vindo de Deus, o perfeito, o santo, que conduz cada um de nós à presença desse Deus Pai. Mas tem detalhes importantes no Evangelho de hoje. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Jesus estava ali para fazer um retiro. E de repente começa a aglomeração das pessoas ao redor dele e dos discípulos, claro. Por isso ele pede para se distanciar um pouco. E começa a conversar, e nessa conversa acontece curas, libertações. Mas o que levou aquele povo a procurar Jesus? A escuta de que ele estava fazendo curas, milagres. Naquele montante de pessoas, tinha aqueles que buscavam Jesus pelo que ele era, mas também tinha um grande número que buscava Jesus pelo que ele estava oferecendo. Ou seja, estava indo ao encontro do Cristo para satisfazer os seus interesses. E aqui cabe a nós uma pergunta. A minha busca de Jesus, ela está vinculada à busca desta ressurreição, de um compromisso, de transformar minha vida em algo agradável a Deus, na busca de realizar a missão do Cristo no meu tempo, na sociedade na qual eu estou inserido, ou está vinculada à satisfação dos meus interesses. Às vezes é uma cura que eu estou querendo, para mim ou para alguém, talvez a solução daquele problema financeiro, do desemprego, da pandemia. Muitas vezes eu posso estar procurando Jesus somente por esta finalidade. É claro, eu estou falando isso, mas em nenhum momento eu estou falando assim, vocês estão vivendo isto. Vocês aqui presentes e vocês que se encontram em casa, nos acompanhando pelo Facebook da paróquia ou pelo canal do YouTube dos Padres Marianos. É para lançar um questionamento e ser sincero, porque se há alguma coisinha que precisa ser ajustada nessa compreensão do Cristo, eu preciso ajustar, eu preciso purificar. Mas padre, como é que o senhor fala uma coisa destas? Vamos então ao período de Jesus, aquele período ali pertinho da cruz. Eles caminhavam com Cristo. Vou pegar os apóstolos, não vou nem pegar os discípulos que estavam assim um pouco distante. Apóstolo é aquele que tinha mais intimidade, mais perto de Jesus. Os discípulos, seguidores. Eu vou pegar os apóstolos. Pedro negou. Os outros se debandaram, porque o único que estava aos pés da cruz era João. Mas mesmo assim, na caminhada, teve momentos de interesses. Olha, dá um lugar à direita e à esquerda para mim e para o meu irmão. Era pedido da mãe, mas eles também estavam, porque Jesus direciona o questionamento para eles. Vocês acham que são capazes de suportar? E qual foi a resposta? Sim, Senhor, claro. Porque a mentalidade era errada acerca de Jesus. Depois da morte, ressurreição, Jesus ressuscita, eles não sabiam bem ao certo, discípulos de Emaús, figura dos apóstolos também. Qual era a compreensão? Morreu, acabou tudo. A mentalidade era de um reinado poderoso, humano.
E o reinado de Jesus não tinha nada a ver com isto. Como diz a carta aos Hebreus hoje, era o verdadeiro, o puro, o santo. Como também diz a primeira leitura, tudo aquilo que é vivência humana acaba por se tornar sombra daquilo que é na eternidade. Então tudo aquilo que a gente contempla aqui não chega aos pés daquilo que é verdadeiro em Deus, do que é verdade em Deus. Como bem cita a primeira leitura, usando o exemplo de Moisés, olha, faça tudo de acordo com o que você viu lá na montanha, ou semelhante ao que você viu lá na montanha. Porque quando nós chegarmos lá, nós vamos ver tudo aquilo como é, de fato, em Deus, a verdade. Então, essa verdade precisa tocar o meu coração, a minha realidade de vida, e eu preciso enxergar o Cristo na verdade. Primeiro de tudo, é essa relação de intimidade que vai pedir a cada um de nós, a mim, um compromisso, que eu preciso ir desenvolvendo a cada dia da minha vida, dando total cumprimento ao meu batismo, para tocar esta verdade de Deus um dia. Mas enquanto aqui eu caminho, eu preciso ser promotor do amor ao próximo e o amor a Deus. Base para toda a caminhada de fé. São os 10 mandamentos que Jesus resumiu um dia quando questionado qual era o maior. E Jesus deu como resposta, amar a Deus, mas ao amor ao próximo também. Então, nessa dinâmica, nós vamos percebendo que no Evangelho de hoje, nós encontramos esse convite, esta dinâmica do anúncio do reino, da vivência do reino, do dar continuidade à missão do Cristo, eu vou me deparando com o Evangelho. Jesus, ele sente compaixão e toca a realidade daqueles. Mas nem todos que estavam ao redor de Jesus tinham boas intenções. A figura do espírito mau que ali aparece, que dizia assim, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus é Filho de Deus, então o que há de errado nisto? O que havia de errado é porque isso era um empecilho, poderia se tornar um empecilho na realização da missão de Jesus. Não era tempo ainda de revelar a verdade. Jesus tinha muito o que fazer para depois o povo estar preparado, aberto, com o coração dilatado, para que a verdade pudesse se apresentar. Então não era tempo, por isso Jesus proibia, ordenava severamente aos espíritos maus que não dissessem nada, que se calassem, porque não era tempo. Mas para nós hoje nós podemos falar, viu? O problema é que o espírito muitas vezes, o espírito mau, ele quer nos calar. E qual é a minha resposta a isto? Qual é a minha resposta diante dos desafios que o nosso tempo apresenta? Eu não vou ser um guerrilheiro, sair matando ou ofendendo todo mundo por aí afora. Mas a atitude concreta é falar do Cristo, nas oportunidades diárias que muitas vezes o Espírito Santo nos dá. Isso é dar total cumprimento à missão do Cristo hoje. E eu fazendo parte desta missão, deste grande evento que Deus começou lá naquele dia que enviou o menino Jesus, no anúncio do anjo a Maria, quando o Espírito desceu sobre aquela mulher e o Verbo se fez carne no ventre dela. Concepção, a vida se fez presente. Então há muitos desafios hoje. Mas qual é a minha resposta? A dar continuidade à missão desse sacerdote eterno, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a esta verdade de Deus
e fomentar nos nossos corações o ardente desejo de nos tornarmos dele e de dar sequência a tudo aquilo que ele falou e viveu aqui entre nós. Que assim seja. Amém.